Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai responder uma pergunta legal que é a comparação entre tendência e consolidação. Qual será que é o melhor operacional? Qual a melhor estratégia? O melhor cenário? Vamos entender melhor sobre isso? Vem comigo! Bom, primeiramente eu queria humildemente pedir para você, se não é inscrito no canal ainda, subscreve aqui, deixa seu like e seu comentário para poder estar ajudando a gente a criar mais conteúdo, beleza? Então, basicamente, para responder essa pergunta que muita gente faz, inclusive eu fiz por muito tempo, eu gosto de usar a estatística, usar a ciência a meu favor, tá? Então, o que eu faço? Eu primeiro criei a pergunta e criei agora uma metodologia. A próxima etapa foi criar um método para poder avaliar se esse ativo ele rompe mais topos ou fundos, né, rompe mais extremidades ou não. Porque se ele não rompe extremidades, ou pelo menos se ele for caótico, se ele for aleatório, isso significa que ele é consolidado. Agora, se ele rompe topos de forma consecutiva, isso significa uma tendência de alta. Se ele rompe fundos de forma consecutiva, isso é uma tendência de baixa. Então, se você pegar rompimentos consecutivos, significam tendências. E daí, dessa forma, aí sim a gente consegue medir o que é tendência e o que é consolidação, beleza? Como que eu fiz isso? Como que eu consegui medir isso? Através do Excel. Basicamente, eu inseri aqui no meu gráfico, estou com o Profit aberto aqui, e inseri um detector de topos e fundos. E aqui eu coloquei uma parametrização nele aqui, só para dar uma filtrada em dados ruins, beleza? E basicamente copiei essas informações para o Excel. Então eu vim aqui e copiei essas informações para o Excel e colei aqui no Excel essas informações que eu acabei de copiar do Profit, que são essas primeiras colunas aqui. Nessas outras colunas que eu criei manualmente aqui, eu coloquei uma coluna onde eu medi o tamanho do rompimento e daí na sequência eu contei o rompimento se era consecutivo ou não. Como que eu fiz isso? Tamanho de rompimento, eu comecei a pegar os dados de forma que alternada, ó lá. Se você der um... Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil para você ver. Se você clicar aqui, você percebe que na verdade é um menos o outro. Qual que é a ideia? O topo menos o topo anterior, ou o fundo menos o fundo anterior. E daí isso vai me dar diversos números. E daí com base nesses números, eu consegui contar se houve o rompimento ou não, tá? E na verdade não me importa nesse momento quanto de rompimento teve, o tamanho do rompimento, mas dá para medir também, já deu para perceber que dá para medir. Basicamente eu contei aqui se teve rompimento ou não. Números positivos de um lado, negativos do outro e assim vai indo. Com base nessa informação, eu criei uma contagem através de uma fórmula que eu criei aqui no Excel. Na verdade ela é bem simples, inclusive, é uma fórmula de se, né, o famoso if. E criei aqui essa fórmula para contar de forma consecutiva aqui se teve rompimento de extremidade ou não. Qual que é o resultado disso? Essa tabelinha aqui no canto. Nessa tabela, você perceba o seguinte. 0 vezes. Isso significa que 49% das vezes, quase 50%, ele não rompe extremidade, gente. Muito equilibrado. E se já serve de spoiler, isso já acontece para diversos, a maioria dos ativos. Eu, particularmente, não encontrei nenhum ativo que seja desequilibrado, tá? Até hoje. Todos os ativos que eu estudei, eles têm esse equilíbrio. 50% das vezes rompe extremidade, 50% das vezes não rompe, ok? Então, nesse caso aqui, 49% das vezes não teve rompimento. E rompimentos até uma vez foram 75% dos dados. Ou seja, eu tenho esses dados aqui de 0 rompimentos e um rompimento consecutivo. Todos esses dados são 75%. Então, 75% das vezes, ele rompe no máximo uma vez. Quando rompe ainda. E se eu for levar isso para 2 vezes? Eu tenho 88% dos dados até 2 vezes. Não tenho mais do que 2 vezes, tá? Então, isso significa que esse ativo, ele além de ser equilibrado, ele rompe poucas vezes consecutiva. Já começa a me dar a sugestão de que talvez ele seja mais consolidado, tá? E todas essas informações aqui acabaram me gerando um gráfico, tá? E que seria basicamente esse gráfico que está aqui na sua tela, beleza? Então eu tenho que 49% das vezes não rompe, rompimentos de até uma vez consecutiva, 75% dos dados. Até 2 vezes de rompimento, 88% dos dados. Mais de 3 vezes de rompimento já começa a ficar complicado, porque
eu tenho 94% dos dados abaixo de 3 vezes consecutiva. Então percebe que ele tende a não romper de formas consecutivas. Isso significa que ele não é um bom seguidor de tendência, tá? Então não é qualquer rompimento que a gente pode sair operando tendência, beleza? Então essa aqui é uma informação que serve como base para criar um operacional. No meu caso, eu criei um operacional de falso rompimento no mini dólar com base nessas informações aqui, tá? Por quê? Como que eu fiz isso na verdade? Muito simples. Eu voltei aqui no Excel, beleza. Eu sei que a maior parte das vezes ele não rompe ou rompe até uma vez. Ele não costuma romper 2, 3 vezes consecutivas. Isso é uma informação. Quando rompe, qual que é o tamanho desse rompimento? Com base nessas informações aqui, ó, de tamanhos de rompimento, eu consegui tirar uma média, tá? Eu fiz a separação aqui, nesse caso a planilha está um pouco bagunçada, mas eu fiz a separação de tamanhos de rompimento, positivos e negativos, que significa topo ou fundo, tá? E daí na sequência eu criei aqui esse operacional que eu vou mostrar para você agora, de falso rompimento de dólar, tá? Eu já abri aqui o editor de estratégias e vou te mostrar um pouco sobre esse operacional aqui de falso rompimento para o mini dólar. E é muito legal porque assim, isso significa, não significa que ele é um operacional final, tá? Isso que eu criei aqui na verdade é uma base. Esse operacional aqui na verdade ele é uma base que vai servir para ser complementada, para ser filtrada e futuramente isso vai virar um operacional robusto, tá? Então basicamente o que ele está fazendo? Ele está operando contra rompimentos. Então perceba que por mais que eu troque o time frame aqui de 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, ele ainda assim ele tem uma tendência a vir para o campo positivo de resultados, porque eu estou operando a favor da característica desse ativo, tá? É muito importante a gente fazer essa análise, seguir essa linha de raciocínio, seguir o método científico para que a gente possa ter uma chance de sobrevida no mercado financeiro, tá? Isso vale não só para day trade, vale para swing trade também, acho que principalmente até para swing trade, que é muito legal. Para ações também, muita gente usa essa interpretação para ações. Então perceba que esse operacional ele é muito legal para a gente poder estar trabalhando com ele, não só no mini dólar, também no mini índice, ele é bem legal, tá? Isso aqui, como eu disse, é só uma base, mas a lógica, a ideia de raciocínio que envolve isso aqui é muito legal para você criar um operacional bacana para você, tá? Então perceba aqui uma operação de exemplo, está até um pouco difícil porque o tema está claro, mas uma operação de exemplo é essa compra aqui. Perceba que ele veio aqui e marcou um fundo. Na sequência ele veio, tentou fazer o rompimento aqui, não conseguiu avançar muito e voltou, significa que eu tenho uma oportunidade de compra aqui. E daí, nesse caso, ele fez aqui uma operação bem sucedida. Poderia dar errado também. Um exemplo aqui de operação que deu stop. Tá aqui uma operação contra a tendência e deu stop também. Qual que é a ideia disso aqui? A ideia é operar a favor da característica desse ativo. Tá? Isso significa que a gente tem um operacional robusto no longo prazo. Acho que isso é mais importante do que a gente ter resultados expressivos dentro de um dia só. São resultados robustos no longo prazo, beleza? Então isso é um pouco do que eu poderia apresentar para você entender como fazer a sua análise de tendência e consolidação e com base nessas informações extrair o seu operacional para que você possa estar extraindo o melhor do mercado financeiro, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixa seu comentário também. Forte abraço e até a próxima!